Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma satisfação muito grande nós podermos juntamente realizarmos, mais esta aula de número 195, hoje 13 de junho de 2024. Que bênção podermos retornar aqui e retomarmos, com as nossas aulas aqui através do Instagram, ao vivo, sempre ao vivo através do Instagram, e também disponibilizado de forma gravada ali no nosso canal CETADB no YouTube. Fato é que para nós é uma satisfação muito grande podermos ter aqui a participação, a presença de cada um dos nossos amados irmãos, nesta que será a nossa aula de número 195, para a glória de Deus. Uma grande bênção, desde já poder dizer aos irmãos que nós temos sempre nos empenhado para fazermos o melhor trabalho. Então nós tivemos 2 semanas que nós não tivemos as nossas aulas aqui, que sempre acontecem nas quartas-feiras. A semana retrasada eu estava em viagem para o Nordeste, realizando uma série de formaturas que havia para fazer por lá, então não houve condições de termos internet com qualidade para conectar e transmitirmos a nossa live, a nossa aula. Já na semana passada, o pastor Ciro ele tinha uns dias de férias para gozar, e ele aproveitou também para uma agenda nos Estados Unidos, e nós acompanhamos inclusive a programação, que foi uma bênção por lá. E ontem, quarta-feira, dia 12 de junho, aí nós achamos melhor não fazer a nossa aula ao vivo na quarta-feira, por ser dia dos namorados. Certamente muitas igrejas realizaram programação com os casais. Então nós conversamos e achamos melhor já na outra semana ainda passarmos essa aula para o dia de hoje, quinta-feira, quando ela está sendo transmitida ao vivo, quinta-feira, 13 de junho de 2024. É para nós uma grande satisfação podermos aqui. Deixa eu aproveitar, o pastor Evandro Carlos já está com a gente aqui. Nós na semana passada podemos estar ali cooperando na igreja, onde também o pastor Evandro está servindo ao Senhor. Nós tínhamos um compromisso de estarmos realizando uma formatura no domingo pela manhã, no interior do Tocantins, e ao retornarmos para Palmas, ainda foi possível nós cooperarmos no culto à noite, uma abençoadíssima Santa Ceia do Senhor que estava acontecendo na igreja, e nós realizamos ali uma participação. Foi uma grande bênção poder conhecer a igreja ali em Palmas, esse setor, se eu não estou muito enganado, o setor de número 2 ou 3 ali da igreja em Palmas. Uma satisfação muito grande. Os irmãos que acompanham sempre a gente aqui sabem que a gente conheceu o pastor Evandro quando começamos a fazer as lives em março de 2020. Porém, nós pessoalmente só fomos conhecer o pastor Evandro ano passado, Ano passado, quando estivemos ali em Palmas, ele que nos recepcionou, E foi ali naquela oportunidade que nós conhecemos pessoalmente, porém não foi possível da gente ficar junto, conversar, colocar a conversa em dia, enfim, mas dessa feita Deus proporcionou esses momentos. Inclusive eu fiquei hospedado na casa do pastor Evandro, que carinhosamente nos recebeu ali, juntamente com a sua esposa, nos atendeu, no período que ficamos ali. Nós louvamos a Deus, engrandecemos ao Senhor, por esta maravilhosa oportunidade que Ele nos concedeu. O pastor Ciro ainda não entrou na live, eu acredito que ele deve estar tendo dificuldade para a conexão, mas a irmã Eliane já vai verificar isso para a gente. Eu verifiquei aqui que ele ainda não conseguiu conectar-se, agora foi. Maravilha. Pois então é isso aí. Pastor Evandro, quero aqui honrosa oportunidade que nos deu de estarmos ali juntos, no domingo que passou, e também de podermos cooperar na obra do Senhor. Uma grande bênção. Pastor Ciro, a paz do Senhor, meu irmão, tudo certinho? Opa, pastor Alex, paz do senhor. Tive um probleminha aqui na minha... Eu logo vi, eu até falei com a Eliane, falei, dá uma na minha conexão aqui. Eu falei com a Eliane, dá uma verificada lá, porque o pastor Ciro está com dificuldade, mas amém. Deu certo. Eu estava dizendo aqui, pastor, da necessidade que houve de nós
desmarcarmos as duas últimas quartas-feiras, não é? Sim. A quarta-feira da semana retrasada, porque eu estava em viagem, já na quarta-feira da semana passada, porque o irmão também esteve em viagem. E Sim. ontem exatamente porque foi Dia dos Namorados. É. E a gente já imaginava, não é, que muitos bom pastores iam realizar a ser programação de prudente, suas né? igrejas. E aí achamos melhor mudar a aula de ontem para hoje e estamos juntos aqui e com certeza será uma benção. Mas dê aí para a gente uma palhinha de como foi o trabalho lá nos Estados Unidos, porque eu acompanhei, foi benção. Tá chegando aí o meu som? Tá tranquilo, Direitinho? tá jóia. Tá jóia, jóia. Então, pastor, lá nos Estados Unidos eu estive, por graça de Deus, na cidade de Columbus, em Ohio, né? E é uma Assembleia de Deus ligada à Convenção Americana, uma igreja muito boa, muito organizada e uma bênção. E eles têm também, no mesmo local de culto, funciona uma igreja hispana, né? Uhum. E eles me convidaram lá para me dar uma palavra e eu não estava assim, para ser franco com o irmão, não tinha pensado nisso. Então foi uma coisa assim de última hora e eu contei com a ajuda do Espírito Santo. Foi de surpresa. Porque já tem alguns anos que eu não prego, né, em espanhol. Para o irmão ter uma ideia, a última vez foi em 2014, né, quando eu estive na Espanha. Então, naquela época eu estava assim... O meu espanhol naquela época estava um pouquinho melhor, porque eu estava praticando mais, né? E dessa vez, mas eu sinceramente achei que, por bondade de Deus, até que não deu certo. Não foi tão ruim quanto eu pensava, né? E a gente costuma dizer aqui, a gente quando é pego de surpresa aqui, a gente fala que deu certo. Quando a gente é pego de surpresa, fala, deu certo. Sim, na ida, eu tive um problema sério também com o voo, né? O voo acabou atrasando, eu fiz uma viagem que dava para ir para o Japão, porque a minha viagem acabou durando 25 horas. Eita. E aí eu cheguei, claro, contando a conexão, né? Porque o atraso foi justamente na conexão, que eu fui para Houston, e em Houston teve um problema no aeroporto, porque o aeroporto está em obras, atrasou o voo, e aí eu tive que ir direto para o culto. Por isso que os irmãos devem estar vendo algum vídeo aí, que eu tô com uma roupa, eu tô bem à vontade. Bem à vontade. Porque eu fui direto do aeroporto para o culto, né? Porque não dava tempo nem de trocar de roupa. E aí, mas os irmãos lá, eles disseram para mim que durante a semana eles são mais tranquilos com essa questão da roupa, né? Então não teve problema. E foi bom, foi um trabalho muito bom, uma escola bíblica, o povo muito animado, pastor Gilead, né? É um pastor brasileiro, mas que está lá desde os 15 anos de idade. Então, um homem assim, já praticamente um americano, né? Aí ele me levou lá também na cidade de Williamstown, né? Williamstown, que fica também Kentucky, né? Kentucky. E lá tem uma réplica, né, da Arca de Noé. Foi muito bom, também uma experiência boa e eu não sabia que era um lugar tão... É um museu, né? É um museu e tem muita informação, muitos livros e também informação apologética. Eu adquiri alguns livros lá, assim, foi muito bom. Proveitoso. E graças a Deus, falamos ali do nosso CETADB, né, também, na esperança de, quem sabe, termos ali um núcleo também do nosso CETADB, porque seria muito bom o CETADB que está no mundo todo, quem sabe, né? Com certeza. E também eles têm interesse pelo material em espanhol, né? Eu falei com ele já a respeito. O seu irmão falou, né? Então, tanto português, porque a igreja lá tem tanto... Na verdade, eles têm interesse em 3 línguas lá, né? Português, espanhol e inglês, né? Sendo que português é a maioria dos irmãos, e tem também americanos, mas lá eles têm uma tradução simultânea, e tem o culto hispano também, que é no mesmo local.
E então, uma igreja muito boa e foi uma experiência especial. Ímpar. Ímpar, exatamente. Maravilha. Pois bem, meu pastor, nós vamos iniciar então a nossa pauta de hoje. Lembrando que a nossa aula de hoje é a de número 195, hoje 13 de junho de 2024. Quantas ressurreições acontecerão? A primeira ressurreição é um tipo de ressurreição? É a questão que nós temos aqui nesta primeira questão. Então, meu áudio está chegando bem. Tá sim, tranquilo. Maravilha. Não, que eu sempre pergunto, porque às vezes falha, né? Não, com certeza, mas está bem. Maravilha. Então, pastor Edson, peço perdão pelo meu atraso, mas foi por questões técnicas aqui. Tá ótimo. Então, veja, nós sempre explicamos, né, quando falamos sobre as ressurreições, eu sei que esse assunto é um pouco difícil de se entender, porque a Bíblia menciona duas ressurreições, né? Quando falamos de escatologia, a Bíblia menciona a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então fica aquela ideia de que primeira e segunda ressurreições são eventos, né? Então teremos um evento, primeira ressurreição, e um segundo evento, segunda ressurreição. As pessoas acabam pondo isso na cabeça. Mas quando nós estudamos a fundo esta matéria bíblica, essa doutrina bíblica, nós percebemos que, na verdade, primeira e segunda ressurreição não são dois eventos propriamente, mas são dois tipos, duas modalidades. Isso fica claro até quando a Bíblia menciona, por exemplo, que Cristo é as primícias. Então, veja, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando a Bíblia menciona Cristo as primícias, quer dizer que Cristo é aquele quem inaugurou esta modalidade de ressurreição, a ressurreição da vida. Não é? Porque, como a Bíblia explica a própria Bíblia, a gente procura ler todas as passagens sobre as ressurreições, e uma tendência que existe em outro segmento, em outra tradição, no caso dos pós-tribulacionistas, especialmente, eles têm dado uma solução para determinados problemas bíblicos, que não é uma solução exegeticamente coerente, não é? Exegeticamente correta, nós podemos dizer. Por quê? O que eles fazem? Eles, quando encontram, por exemplo, a palavra ressurreição relacionada com os salvos, eles simplesmente fazem uma harmonização, uma harmonia das passagens, mas é uma harmonia que não é uma harmonia natural, porque a palavra de Deus é uma harmonia perfeita. Então, quando as passagens de fato são harmoniosas entre si, não há dificuldade em harmonizá-las. Agora, quando duas passagens, por exemplo, apresentam características diferentes, a gente percebe que tentar harmonizar é querer fazer a Bíblia dizer o que não diz. Então, veja, quando nós estudamos sobre o arrebatamento, a Bíblia mostra que no arrebatamento haverá uma ressurreição, não é? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos seremos transformados, seremos arrebatados, né? Juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Então, esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 mostra claramente que na ressurreição do arrebatamento, os que morreram em Cristo, eles vão ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, o Senhor vai estar nos ares e os que morreram em Cristo vão ao seu encontro. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 20, menciona-se também a ressurreição dos salvos, de pessoas salvas. E ali, veja que as características são outras dessa ressurreição. Por quê? Cristo já terá
parecido, porque Apocalipse 19, a partir do versículo 11, mostra Cristo descendo com a igreja, porque ali está claro que aqueles que estão vestidos do linho finíssimo são os participantes da igreja do Senhor, que estarão no céu, né? E Cristo desce à terra, ele põe fim ao período tribulacional, ele põe fim à batalha do Armagedon, ele lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, o inferno final, o Guiena. Um anjo desce do céu e aprisiona Satanás por 1000 anos. Veja quanta coisa já aconteceu. Só depois disso, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, no caso Jesus está já com os 2 pés na terra, porque ele fala tudo isso na terra, e Zacarias capítulo 14 diz claramente, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então, Jesus, com os 2 pés da terra, depois de ter feito tudo isso que eu mencionei, diz a Bíblia que haverá a primeira ressurreição. Aí então, alguém pensará, peraí, se essa é a primeira ressurreição, aquela de 1 Tessalonicenses, o que foi? Não é a primeira? E se é a primeira, aí a pessoa fala, então tem que juntar essas 2 passagens. Então, só que, olha as características. No arrebatamento, Jesus está nos ares. Lá em 1 Tessalonicenses 4. Em Apocalipse 20, Jesus não está nos ares, ele já está na terra. E quem ressuscita são salvos. Mas que tipo de salvos? Tem o detalhamento deles. Aqueles que foram degolados, mortos pelo anticristo. Ora, todos os salvos de todas as épocas terão sido mortos pelo anticristo? Quantas pessoas morreram de morte natural, de velhice? Uns foram martirizados, é verdade, mas outros morreram de outro tipo de morte. Então, é claro que lá em Apocalipse 20, está se mencionando um tipo de ressurreição específica. Agora, quando diz ali, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, é isso que eu quero explicar. Não é primeira no sentido de que é um único evento. É primeira no sentido de que é uma modalidade. Quando Jesus diz lá, em João capítulo 5, que chegará um tempo em que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação, uma ressurreição é para a vida e outra para a condenação, claramente Jesus está falando de 2 modalidades. Por quê? As 2 ressurreições não acontecem ao mesmo tempo. Jesus não está falando ali de evento, ele está falando de modalidades. Que uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para a condenação. E no caso de Apocalipse 20, quem ler atentamente Apocalipse 20, versículos 4 a 6, vai perceber que a segunda ressurreição que é mencionada ali, o termo segunda ressurreição, a rigor, não aparece, mas está subentendido, porque se há uma primeira ressurreição e a outra é mencionada 1000 anos depois, diz, os outros mortos não reviveram até que se passaram os 1000 anos, então, e lá depois se menciona uma ressurreição que é da condenação, porque aqueles que ressuscitam, ressuscitam para o juízo final, e a Bíblia deixa claro que eles vão provar a segunda morte, porque os que fazem parte da segunda ressurreição vão provar também a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Os que fazem parte da primeira ressurreição não tomam parte da segunda morte. Por quê? Eles vão morrer, exceto aqueles que vão ressuscitar, ou melhor, aqueles que vão ser arrebatados ainda em vida, mas aqueles que vierem a morrer, vão morrer uma vez só, não é? Porque quem nasce 2 vezes, morre uma vez só. Ou seja, quem nasce naturalmente, quem nasce de maneira sobrenatural, isto é, o novo nascimento, como Jesus falou para Nicodemos, necessário é nascer de novo, quem nasce 2 vezes, só vai morrer uma vez. Agora, quem nasce uma vez só, vai morrer 2 vezes. Ou seja, vai provar a segunda morte. E quem vai provar a segunda morte é justamente aqueles que vão participar da segunda ressurreição, que é a segunda ressurreição da condenação. Então, veja bem, a primeira ressurreição é a ressurreição da vida. É a ressurreição em
dos que morreram em Cristo. A segunda ressurreição é a ressurreição da condenação. Agora, a ressurreição da vida, ela é mencionada na Bíblia claramente em etapas, em momentos diferentes. Cristo é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, no arrebatamento, mas também após o período tribulacional, é o caso dos mártires do período tribulacional, porque ali o texto de Apocalipse 20 deixa claro. Então nós podemos responder agora de maneira objetiva, não é? Até para colocar como base para responder outras perguntas similares, quantas ressurreições acontecerão? Como modalidade, apenas duas, a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida. A segunda ressurreição, a da condenação. Então, como modalidade, são duas. Agora, como eventos, aí são vários. Porque, no caso de Cristo, foi a primeira ressurreição como evento foi a de Cristo, que abriu, que inaugurou a ressurreição da vida. No arrebatamento, nós vamos ter a sequência. Durante o período tribulacional, a Bíblia menciona as duas testemunhas que vão morrer e vão ressuscitar. É claro que se elas vão ressuscitar, elas não vão ressuscitar para morrer outra vez, porque elas vão ser levadas para o céu, diz a Bíblia. Então está claro que estas duas testemunhas também fazem parte da primeira ressurreição. Por isso que os irmãos de outra tradição, eles tentam a todo custo tratar as testemunhas, muitas vezes, como menções impessoais. Não, isso é o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Se eles admitirem que as duas testemunhas vão ressuscitar de fato e vão para o céu, isso quebra a ideia deles. No caso dos amilenistas, de que todas as ressurreições vão acontecer ao mesmo tempo, e até no caso dos pós-tribulacionistas, que dizem que a ressurreição dos salvos acontece tudo ao mesmo tempo. Então a Bíblia é clara, vai ter a ressurreição. A ressurreição de Jesus é uma, ele abriu. A ressurreição do arrebatamento é outra. A ressurreição das duas testemunhas é outra. Muito possivelmente, os 144 mil também é muito possível, o texto ali não é muito claro, mas no capítulo 14 eles já são vistos no céu, então é provável que eles vão morrer e vão ressuscitar também dentro do período tribulacional. Se não acontecer assim, eles ressuscitam também lá em Apocalipse 20, junto com os mártires do período tribulacional. Mas, de qualquer maneira, você já vê aí 3 ressurreições, né? Nessa sequência, mas todas elas fazendo parte da ressurreição da vida, como modalidade. Então, é isso que nós precisamos entender. Quanto a modalidades, são duas. Quanto a quantidade de ressurreições propriamente dita, né, a quantidade, eventos, aí são mais de duas, porque a ressurreição da vida, ela contempla uma sequência de ressurreições, porque os mortos em Cristo, eles vão morrer em momentos diferentes. Os que estão vivendo na era da igreja, claro, e morrerem nessa era, vão ressuscitar no arrebatamento. Os mortos em Cristo que morrerem durante o período tribulacional, eles também vão ter que ressuscitar. Então, eles vão fazer parte também da primeira ressurreição. Será que deu para entender, pastor? Com certeza. Eu acho que precisa acrescentar alguma coisa. Está bem claro, né? As ressurreições como modalidade são duas. Ficou bem especificado aí. E a primeira ressurreição é a ressurreição da vida, é o tipo de ressurreição a que se referiu o pastor aí na explicação, que está bem clara. Agora, a segunda questão que segue é essa aqui, ó. Quando ressuscitarão os da grande tribulação? Aqueles que passaram pelo período tribulacional. Eu acho que eu já respondi, mas para a gente reforçar, eu vou pedir a gentileza, se o irmão puder ler. Eu citei, mas vamos ler, que é bom, porque esse texto de Apocalipse 24 a 6, tem que ter cuidado com esse texto, porque a construção frasal, né, ou seja, as frases como elas estão aí, a pontuação e a separação dos versículos, se a pessoa não fez uma leitura no grego,
ou mesmo na língua portuguesa, com uma certa atenção para perceber do que se trata, ela pode ser induzida a uma interpretação errada. Porque no versículo 6, depois de se mencionar também o fato de que os que não são salvos, os ímpios, vão ressuscitar depois, aí está escrito, esta é a primeira ressurreição. Aí alguém pode se confundir, achar que a primeira ressurreição contempla também o caso dos ímpios, mas não. É preciso observar isso, que já é uma referência a outra ressurreição e há uma conclusão do assunto todo, e aí se menciona esta primeira ressurreição, e mais adiante diz, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. Justamente porque a primeira ressurreição faz parte da ressurreição da vida. Enquanto que a outra ressurreição, para o juízo final, o mar dará os seus mortos e tal, diz ali, e depois a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que é difícil também de se entender isso, porque o termo inferno ali no grego é Hades. Então, e ali João está empregando uma metonímia, figuração de linguagem. Quando ele fala de morte, ele está falando dos corpos, ou seja, a parte material dos mortos, que é chamada de morte ali, é uma metonímia. E quando ele fala de Hades, Hades é a habitação das almas dos mortos. Então, claro, ele está tomando a palavra Hades no lugar das almas daqueles que estão no lugar intermediário aguardando a sentença condenatória, que é os ímpios. Porque quem vai para o Hades são os ímpios. Os salvos vão para o paraíso. Por isso que depois o Senhor Jesus diz, né? Apocalipse diz que vão ser lançados no Guiena, no lago de fogo, né? Mais precisamente. O termo ali é lago de fogo, que nós chamamos de Guiena, porque Jesus usou esse termo nos evangelhos. Mas lá em Apocalipse 20, o termo é lago de fogo, né? Tom pirós, né? De fogo. Porque pirós tem a ver com fogo, né? Quando a gente fala de show pirotécnico, por exemplo, porque tem a ver com fogo, né? Fogos. Porque no grego, essa palavra pirós é fogo. Então, o lago de... ali se menciona que a morte, Thanatos, né? Morte. E Hades, morte e o Hades vão ser lançados no lago de fogo. Por quê? Os corpos dos mortos e a alma dos mortos, a parte material dos mortos e a parte imaterial dos mortos, vai se juntar para a ressurreição, e por isso que depois da sentença condenatória, morte e Hades são lançados no lago de fogo, porque a pessoa ou as pessoas no seu estado pleno, espírito, alma e corpo, vão ser lançados. O ser humano pleno é formado por espírito, alma e corpo. Espírito e alma, claro, são indivisíveis. Formam o homem interior. São partes distintas, mas que estão intimamente ligadas. Hoje em dia tem esse pessoal com umas teorias mirabolantes, até no nosso negócio meio. Muito doido, né? Né? A turma tem uns negócios doidos. Infelizmente, parece que tem obreiros da nossa igreja que não estão lendo a nossa declaração de fé. Né? E aí ficam com essas conversas. Olha, o espírito volta para Deus, mas a alma vai não sei para onde, o corpo divide o ser humano em 3 partes. Não, irmão. A morte é a separação da parte material da parte imaterial. Não é separação em 3 partes, em 2 partes. Porque o corpo fica na terra. Agora, ao espírito... mas e por que diz em Eclesiastes 12 que o espírito volte a Deus? Pois é, em Eclesiastes diz que o espírito volta a Deus. Mas, em outras partes, você vai ver que a alma sai e a alma é tomada no lugar de espírito. Em alguns casos, alma significa espírito mais alma. Entendeu? Não é só alma. E espírito não significa só espírito. É espírito mais alma, porque são 2 partes indivisíveis. E a palavra de Deus, ela entra na divisão. Mas a divisão no sentido de que são partes distintas, mas elas estão
juntas. Tem uma divisão, que só a palavra de Deus entra lá. Mas não é que são partes independentes, né? Agora, desculpa, pastor Alex, acho que eu abri um longo parêntese aqui. Eu ia pedir para o senhor ler Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6, por gentileza. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, observe que aí, ó, diz esta é a primeira ressurreição, né? Só que quando menciona esta é a primeira ressurreição e depois diz bem-aventurados, é como se estivesse abrindo um novo, é como se fosse uma conclusão de tudo que foi falado, né? Então, a primeira ressurreição é a ressurreição dos bem-aventurados e tal, porque eles não vão sofrer o dano da segunda morte, diferentemente daqueles que vão participar da segunda ressurreição. Então, quando ressuscitarão os da grande tribulação, está escrito aí. São aqueles que, se o irmão puder ler mais uma vez, por gentileza, o versículo 5, o que diz o 5? Mas os outros mortos não reviveram. Ao 4, até então. que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Tá, o 4 agora. E vi tronos e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, os irmãos pós-tribulacionistas, para forçar a harmonização, forçar essa passagem com a de 1 Tessalonicenses, porque se eles admitirem que são dois eventos diferentes, eles ficam em maus lençóis. Porque aí, claramente, essa ressurreição acontece no fim do período tribulacional. E se essa acontece no fim, a outra fica óbvio que ela acontece antes, né? Agora, então eles tentam juntar as duas, por quê? Porque aí eles vão dar um jeito de forçar o arrebatamento por fim. Só que aí eles têm um outro problema. Além de não conseguir harmonizar, eles fazem surgir aquele conceito do arrebatamento ioiô, né? Ou arrebatamento do elevador. E a igreja não pode entrar no céu, porque se Jesus está descendo, a igreja tem que subir. E Jesus vai continuar descendo, então não tem sentido. Jesus vai continuar descendo, a igreja sobe e já desce com ele. E a igreja precisa entrar no céu, porque Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez, os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. A casa do pai é o céu, porque Jesus falou que o pai é o pai que está nos céus, é o pai celestial. Paulo falou que a nossa cidade está no céu. Então, a Bíblia menciona o tribunal de Cristo, que acontece nos ares. Jesus disse, eis que venho cedo e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. A Bíblia menciona as bodas do Cordeiro no céu. João viu a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos. Então, os pós-tribulacionistas, eles forçam essa harmonização, só que aí eles têm um problema. Qual é o problema? Todos os salvos teriam que morrer de maneira como está descrita aí. Porque vi as almas daqueles que foram degolados. Ué, quer dizer que todos os salvos foram degolados? Não. Alguns foram, claro. Alguns foram martirizados. Vamos ampliar, vamos dizer que não é só degolado, são martirizados. Então, Paulo foi degolado, Pedro possivelmente foi crucificado, diz a história, né, de cabeça para baixo. Tiago foi morto à espada, tudo bem, foram mártires. Não foram degolados todos, mas vários foram mártires. Mas todos foram mártires? Não, mártires? Não. Muito cristão morreu de outra maneira.
Ou será que eles vão defender que só serão salvos aqueles que forem mártires? Aí é outro problema. Quer dizer, então, que salvo só aquele que é morto por amor a Cristo. Aqueles que morrerem de causa natural, aqueles que morrerem de enfermidade, aqueles que porventura morrerem num acidente, aqueles que morrerem de outra maneira. Quer dizer, então, que eles não vão ser salvos? Então, veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. E quem se posiciona de uma maneira contra a Bíblia, não tem jeito, a Bíblia vai se voltar contra ele. Não tem como você dizer que essas duas ressurreições são a mesma. A de Apocalipse 24 e 5 e a de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. São dois eventos diferentes. Então, agora, eu fiz essa longa explicação, abrindo alguns parênteses aí, mas respondendo objetivamente, quando ressuscitarão os salvos da grande tribulação? Quando Jesus descer à terra, ou seja, no fim do período tribulacional, entre o fim do período tribulacional e o início do milênio, porque eles vão, aí o irmão leu também, que eles reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, porque eles vão fazer parte da igreja. Ou seja, eles já serão a essa altura parte da igreja, mas não parte da igreja glorificada. Muita gente fica questionando, mas eles são igreja, não são igreja? Veja, igreja, o termo igreja aplica-se a todos os salvos de todas as épocas. Então, aqueles que se converterem durante o período tribulacional, ainda que o termo igreja não apareça, né, eclesia não apareça, entre o capítulo 4 e o capítulo 19, por que não aparece? Porque isso é uma indicação de que a igreja glorificada não vai estar mais na terra, porque ela já foi arrebatada. Quando ela foi arrebatada, ela foi glorificada, claro. Então a igreja glorificada, ela está no céu. Mas os novos salvos, na medida que eles vão entregando a sua vida a Jesus, claro, seus nomes passam a constar do livro da vida, fazem parte da igreja. Mas não é a igreja glorificada. Eles só vão ser a igreja glorificada a partir da ressurreição. Porque a ressurreição é óbvio que ela aí pressupõe glorificação. Porque não faria sentido eles ressuscitarem para morrer depois, né? Sendo que eles já são salvos e vão ressuscitar no momento ali do início do milênio, justamente para somar-se à igreja glorificada. E tem também agora os salvos que vão ingressar como povos naturais no milênio, que também vão ter a oportunidade de preservar, de perseverar na fé, para que sejam também, ao fim desse período, glorificados. Porque é claro que eles vão ser glorificados. Está implícito, porque Deus fará novos céus, nova terra. E a Bíblia diz que lá no estado eterno não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais tristeza. É um estado eterno. Ali se menciona a árvore da vida. A árvore da vida está associada justamente ao fato de que a pessoa vai viver para sempre. Porque quando Adão e Eva foram tirados do jardim do Éden, foi para quê? Para que não comam da árvore da vida e vivam eternamente. Agora, Jesus prometeu que aquele que vencer vai comer da árvore da vida. Isso significa que todos os salvos viverão eternamente. Comer da árvore da vida aí, a gente até não pode ser dogmático quanto a isso, se é uma questão literal ou se é uma abordagem, nesse caso, uma abordagem representativa para dizer que todos os salvos viverão para sempre e vão desfrutar dessa comunhão com Deus. Alguns irmãos estão se antecipando, estão fazendo um cardápio aí no céu, diz que vai ter árvore da vida com as folhas da árvore da vida feita na frigideira e também assada e todo tipo de comida à base de árvore da vida. Veja, as pessoas estão aí brincando com coisas sérias, estão aí se antecipando, mas a Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, né? Romanos 8:18. Então, essa questão da árvore da vida eu não me arrisco, eu prefiro aguardar. Mas o fato é que Jesus prometeu que aquele que vencer vai comer da árvore da vida. Então, não é só para. Eu já vi pessoas falando que só vai comer da árvore da vida aquele que passou pelo milênio,
porque ele vai ter que comer da árvore da vida para sobreviver. Não, a Bíblia diz que todos os vencedores vão comer da árvore da vida. Jesus prometeu, ao que vencer, dar-lhe a comer do maná escondido e tal, e menciona também a árvore da vida. Então, é algo para todos os salvos. Tá certo, Maravilha, pastor? Com certeza. O irmão falou a respeito da questão da unidade doutrinária. Essa semana ainda eu conversei com o irmão Eli Batista, que inclusive está na live aí. Irmão Eli Batista, que é daí, do Rio de Janeiro, falando a respeito dessa questão, que infelizmente, em nossa Assembleia de Deus, essa unidade doutrinária está se perdendo. Muitos pastores que se dizem assembleianos já não pregam mais aquilo que é a nossa doutrina pentecostal, assembleana, de acordo com a nossa declaração de fé, enfim, porque estão bebendo da fonte adventista, porque estão bebendo da fonte calvinista, porque estão bebendo de outras fontes, acabam fazendo uma mescla e oferecendo essa mescla para o povo, que acaba entrando em crise por não mais ter a compreensão do que é, de fato, a doutrina bíblica que deve ser ensinada dentro das nossas igrejas, e aqui falando da Igreja Assembleia de Deus, que é a igreja a qual nós estamos ligados, né? Sabemos que temos irmãos aí que participam das nossas lives, que não são assembleianos, que são de outros ministérios, mas que adotam a prática tanto de vida quanto a prática doutrinária pentecostal, assim como também sabemos que tem irmãos que não são, né? Não adotam e nem aceitam aquilo que nós estamos dizendo hoje aqui, né? Eles estão aí porque querem estar aí para saber o que a gente fala, mas a gente sabe que temos irmãos, né, que são assim, eles não creem dessa forma, e aí, vamos lá. A próxima questão que nós temos para hoje, pode falar. Só mais um. Pode, claro. Não, é só esclarecer uma coisa, que eu tenho visto alguns irmãos da nossa igreja, até obreiros, que quando nós falamos em declaração de fé, eles dizem assim, não, a declaração de fé não está acima da Bíblia. Então veja como essa é uma mentalidade completamente errônea. Por quê? O que é a nossa declaração de fé? Ela diz o quê? Cremos, professamos e ensinamos. Ou seja, o que está na Bíblia. Porque a nossa igreja ela já tem mais de 100 anos. Veja que a nossa declaração de fé ela é de 1916. A Declaração de Verdades Fundamentais. E quando ela surgiu por quê? Porque os primeiros pastores da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, que a priori eram um conglomerado de igrejas pentecostais, eles disseram assim, olha, não, vamos deixar aí livre, porque tem em várias igrejas, se a gente quiser adotar um perfil doutrinário, poderá prejudicar a nossa comunhão. E aí, por causa dessa frouxidão, lá em 1914, mais ou menos, surgiu o unicismo no meio pentecostal. O unicismo, que era uma heresia que foi combatida nos primeiros séculos, e depois ninguém mais falou nisso, infelizmente, reapareceu no meio pentecostal. Surgiu o pentecostalismo da unicidade. Pessoas contrárias à trindade. Aí, os nossos primeiros líderes, lá nos Estados Unidos, abriram os olhos. Não, nós temos que ter a nossa linha doutrinária bem delineada. E nós temos. Então, a partir de agora, nós vamos definir. Nós cremos na trindade, nós cremos que Jesus é Deus, nós cremos na dupla natureza do Senhor Jesus, nós cremos que Jesus vai voltar, nós cremos no Espírito Santo como Deus, como pessoa, etc. A salvação, como ela é, nós cremos no batismo. Ou seja, tudo foi sendo delineado e também nessa questão escatológica, ficou muito claro. 1916. Desde então, essa declaração de verdades fundamentais, ela tem sido repassada. Gunnar Wingren, só para esclarecer, ele que estava em sintonia com a igreja de Chicago, não é? William Durham. E William Durham faleceu muito cedo, morreu em 1912, mas ele é um dos pais, né? Ele é um daqueles que sistematizou a nossa doutrina, e ele teve contato direto com Gunnar Wingren. E Gunnar Wingren conheceu outros pastores também. O que ele fez? Ele, tomando conhecimento de tudo isso, em 1916,
XIX, ele escreveu um artigo para os periódicos da época, que não era ainda o Mensageiro da Paz, era Boa Semente, me parece, né? E ele escreveu aqueles 16 pontos doutrinários que estão até hoje no nosso Cremos, que aparece no Mensageiro da Paz. É de 1919, que foi oficializado pela CGADB na sua primeira convenção em 1930, no Nordeste. Aquilo foi oficializado. Veja, nós estamos em 2024, olha quanto tempo já passou. Isso foi debatido, discutido. Aí chega alguém agora e diz, não, eu sou assembleiano, mas eu sou pós-tribulacionista. Eu sou assembleiano, mas eu creio no unicismo, porque a Trindade é invenção da Igreja Católica. Eu sou assembleiano, mas eu creio que o espírito volta para Deus, a alma vai não sei para onde, o corpo fica na terra. Meu irmão, se você é assembleiano, o assembleiano que se preza, subscreve a sua declaração de fé. Pastor Eco, desculpa, acabei me alongando. Não, mas é isso mesmo, mas tá certo. A verdade foi que eu conversei com o irmão Eli justamente a respeito disso. Nós temos uma série de pastores que não professam mais a nossa declaração de fé e que, na verdade, deveriam estar pastoreando outros ministérios, né? Porque a Assembleia de Deus tem um padrão e essa gente está burlando esse padrão, usando o nome da Assembleia de Deus para juntar gente, porque a verdade é que o nome tem essa história, traz peso e aí é mais fácil, não é? E usam o nome da igreja, porém, aquilo que acontece é completamente diferente dos nossos padrões. Mas vamos lá. As bodas do Cordeiro será na terra ou no céu? É a próxima questão que nós temos aqui, levantada pelos nossos irmãos. As bodas do Cordeiro vão ser no céu. Não tem como ser na terra, né? Porque essa dúvida muitas vezes surge porque há pessoas que tentam ajustar também determinadas doutrinas à sua posição. E aí o que acontece? Os irmãos batistas, por exemplo, tem um grupo de batistas que são pré-tribulacionistas, mas eles creem que, deixa eu só pegar aqui, Apocalipse 19, né? Que menciona as bodas, só que eu quero fazer um esclarecimento. Então, os irmãos batistas, alguns irmãos batistas, não são todos, né? Um grupo de batistas, e teólogos importantes até também, né? Bom que se diga, John Alvor, Dwight Pentecost, ou seja, são teólogos importantes. Mas eles têm uma crença, uma ideia de que nessa ressurreição de Apocalipse 20, que eu mencionei, não vão ressuscitar só os mártires. Eles acham que os judeus, os salvos do Antigo Testamento, os israelitas, vão ressuscitar ali também. Moisés, Abraão e tal, os salvos do Antigo Testamento vão ressuscitar ali. Por quê? Porque na visão deles, que até certo ponto nós concordamos, a igreja é formada por aqueles que estão presentes nela desde o Pentecostes. Mas ali começa a era da igreja. Não quer dizer que os mortos em Cristo são apenas que morreram a partir do dia de Pentecostes. Veja que vários mortos do período anterior também foram salvos por Cristo de maneira antecipada. Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou, diz a Bíblia. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque ele tinha em mente, ele desejava, ele lutava pelo vitupério. Ele tinha em mente o vitupério de Cristo, diz ali. Ora, o que isso quer dizer? A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer que todos os cordeiros que foram mortos de maneira sacrificial desde a fundação do mundo apontavam para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Porque não há salvação fora de Cristo. Antes dele, depois dele, todos são salvos pelo sacrifício de Jesus. Porque a salvação é 100% pela graça. Não há salvação pelas obras, nem no Antigo Testamento. A despeito de os crentes do Antigo Testamento
obedecerem à lei, fazerem sacrifícios. Aquilo era uma representação. Mas quem de fato estava salvando, quem de fato estava perdoando era Deus. Porque não existe salvação fora do Senhor. Então, onde eu quero chegar com isso? Todos os mortos em Cristo, os salvos de todas as épocas, exceto aqueles que vão salvar depois, claro, do arrebatamento, mas todos os mortos em Cristo ressuscitam no arrebatamento. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todos aqueles que foram salvos, né, no Antigo Testamento, vão ressuscitar no arrebatamento. Mas os irmãos, esses irmãos batistas que eu mencionei, como eles querem forçar essa ideia de que os crentes do Antigo Testamento, eles fazem uma associação lá com Daniel 12, que não é muito clara, mas eles acreditam que aquela passagem lá é suficiente para indicar que os salvos do Antigo Testamento vão ter que ressuscitar em Apocalipse 20, sendo que a Bíblia deixa claro que é aqueles que foram degolados pelo anticristo, pela besta. Está claro, o texto diz lá. Então, por eles acreditarem assim, eles acabam também tendo essa ideia de que as bodas terão de acontecer no milênio. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós vamos nos assentar com Abraão, Isaac e Jacó à mesa. Ora, se nós vamos nos assentar com Abraão, Isaac e Jacó à mesa, só que eles só vão ressuscitar após o período tribulacional, e Cristo vai reinar na terra por 1000 anos, então, obrigatoriamente, as bodas têm que ser na terra. Mas o texto deixa claro, né? Apocalipse 19, que as bodas serão no céu. As bodas serão no céu, né? Porque João já viu a igreja no céu, glorificada, representada pelos 24 anciãos, que têm coroas na cabeça, vestes brancas. Já falamos isso aqui várias vezes, estão sentados em tronos, estão cantando um cântico de adoração, de louvor ao Cordeiro, dizendo: digno és de receber o livro, porque foste morto e nos compraste. É uma ênfase que a gente muitas vezes não dá, mas é importante dizer que 99,9% dos manuscritos do Novo Testamento tem aí esse pronome, né? Os anciãos dizendo: nos compraste para Deus e nos fizeste reis e sacerdotes. Ou seja, como eles são representantes da igreja, se fossem anjos, sem sentido anjo falar, Jesus não morreu por anjos, morreu pela humanidade, né? Então, os salvos, eles vão cantar isso, e os anciãos estão justamente cantando isso, que eles representam a igreja. Claro que o texto crítico, né, que é baseado naqueles manuscritos lá, o Códex Sinaíticos, o Códex Vaticanos, que são apenas 2, mas são mais antigos, omitem esse pronome, nos compraste, diz apenas compraste. E aí, a maioria das versões está pegando esse texto, que diz que são os melhores, porque são mais antigos. Só que eu prefiro acreditar que os melhores são aqueles que foram copiados à exaustão, né? Porque não tem sentido ter 6.000 cópias e só 2 serem perfeitos, de Deus, né? E os outros... Veja, os manuscritos bons, eles eram copiados, né? Quando chegavam... Aqueles 2 não foram copiados por quê? Certamente porque tinha algum problema. Tanto que lá no Evangelho de Marcos está borrado, está como se fosse apagado ali a parte que fala do ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e o outro está escrito por cima, está adulterado. Então, você percebe que esses manuscritos, eles passaram por alguma deturpação, né? Embora eles sejam mais curtos, mais antigos, mais difíceis, e eles discordam entre si várias vezes, tem isso também. Se você comparar o Códex Vaticanos com o Códex Sinaíticos, eles discordam entre si várias vezes. Diferentemente do texto majoritário, né? As várias cópias, que você tem grupos completos de manuscritos idênticos. Você percebe que são cópias fiéis mesmo, que os crentes foram fazendo e foram encontrados lá na região onde o cristianismo floresceu, lá em Antioquia, da Síria, especialmente também lá onde é a Turquia hoje.
na Ásia Menor, né? Os manuscritos bizantinos eram cópias, né, da própria igreja. Agora, no Egito, o Egito era cheio de falsas religiões. Então, e do jeito que eles foram encontrados, esses manuscritos, dentro de um cesto, talvez escondidos, jogaram fora porque não dava para usar, é um manuscrito de péssima qualidade, mas infelizmente, lá os eruditos que cuidaram dessa parte, né? Westcott Hort, e depois também Nessel e Allen, né? Que aparece nas Bíblias, você pode ver nas versões, tem Westcott Hort e Nessel e Allen. Eles, se você observar, Westcott e Hort são do tempo lá quando a alta crítica estava florescendo, a teologia liberal. Westcott, por exemplo, tem o testemunho do próprio filho dele dizendo que o pai dele não cria que Jesus é Deus. Ele não cria na divindade de Jesus. Então, é complicado você se basear nisso. São os mais antigos. Não é porque é mais antigo que são os melhores. Que são os melhores. Mas acho que eu abri um parênteses, acho que eu abri um colchete. Deixa eu fechar, pastor Artes. E, meu Deus, as horas passam depressa. Mas então as bodas, de acordo com Apocalipse 4 e 5, que eu estava mencionando, que João já viu a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos. A igreja está no céu. E depois, lá em Apocalipse 19, diz: vindas são as bodas do Cordeiro. É interessante observar ali também o tempo grego. Não é que João está falando que as bodas ainda virão e que elas acontecerão na terra. Não. Ali o tempo verbal, no grego, indica que as bodas vieram para aqueles que estão lá no céu. Não é que elas ainda hão de vir. Elas já vieram. Ou seja, os servos de Deus que estão que estarão no céu, eles já terão participado das bodas do Cordeiro no céu, quando Cristo descer com a igreja para instaurar o milênio. Muito bem, pastor. Para fechar nossa aula de número 195, a questão é essa aqui: por quanto tempo se estenderá as bodas do Cordeiro? Então, a Bíblia não diz, né? Por quanto tempo. O que nós sabemos é que a igreja vai estar no céu durante o período tribulacional. Então, quer dizer, o período tribulacional vai durar quanto tempo? 7 anos. 7 anos. E as bodas do Cordeiro é paralela. Mas, irmão, então é fácil, é só dizer que as bodas vai durar 7 anos. Mas a Bíblia não diz primeiro o momento exato que começam as bodas. A Bíblia diz o momento que a igreja entra no céu. A igreja entra no céu quando? Claro. E outra coisa também importante, não quer dizer que a igreja entrou no céu, o período tribulacional começa no mesmo instante, né? A gente fala isso às vezes, mas se formos ser mais rigorosos, o que marca o início do período tribulacional, a contagem de 7 anos, é o acordo que o anticristo vai fazer com muitos, diz a Bíblia, por 1 semana. Quando vai ser esse acordo exatamente? Então, isso aí a Bíblia não detalha, né? Pode ser que aconteça logo depois do arrebatamento. Pode ser que aconteça, mas pode ser que leve ainda algum tempo. O fato é que o arrebatamento é um evento desencadeador. Então, acontecendo o arrebatamento, claro, as profecias terão de se cumprir. Tem também o caso lá de Gog, né? Aquela batalha de Gog, que a Bíblia não diz o tempo exato do seu início, mas nós sabemos que é algo que está reservado para depois do período tribulacional. Oh, perdão. Depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento. Antes, pode ser que comece antes do período tribulacional. É isso que eu queria dizer. Ou ao mesmo tempo, né? Mas, então, o que nós podemos dizer sobre as bodas? Quanto tempo vai durar? Claro, outra coisa. O tempo na Terra é cronológico. No céu, claro. A gente tem dito aqui, até fazendo um gracejo. Você não vai ficar olhando para o relógio. Olha, chegamos agora. Passou 10 minutos que eu estou aqui. Daqui a pouco eu tenho mais tempo. Não. Isso não é mencionado, né? A Bíblia não enfatiza, até porque o tempo no céu é um tempo mais qualitativo, né? É um tempo kairos, vamos dizer assim, e não um tempo cronológico, um tempo cronos. É um tempo qualitativo no céu. Nós vamos estar em outra dimensão. E se vamos estar em outra dimensão,
é evidente que, estando em outra dimensão, nós não vamos ter a mesma percepção com respeito ao tempo. E então, o que nós podemos dizer é que as bodas elas vão acontecer paralelamente ao que vai acontecer na Terra, mas o tempo exato da sua duração nós não sabemos. Então, tem muita gente que diz, as bodas só aparecem em Apocalipse 19, como você diz que Jesus vem antes. Veja, o fato das bodas em si, se elas acontecerem no fim, não vejo problema, porque a igreja estará no céu no começo. Se Deus quiser que as bodas sejam um evento posterior, que haja uma preparação de alguma coisa, isso aí nós vamos ficar sabendo depois. Mas que as bodas acontecem no céu, e a igreja estará lá, enquanto acontece a tribulação na terra, isso é um fato bíblico. Muito bem, meu pastor. Deixa eu só aproveitar aqui para mostrar para os irmãos esse material que é o curso de perguntas escatológicas. Esse módulo aqui é o material que o pastor Ciro preparou aqui com 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Você pode adquirir, deixa eu deixar aqui para você tirar um print, ó. Eu já deixei fixado aqui nos comentários o contato do WhatsApp da Secretaria da Escola. Você pode dar um print e depois você pode chamar e solicitar ainda informações complementares a respeito desse curso de escatologia, que é um material feito pelo pastor Ciro Ziborg. Pastor Ciro, o irmão está com a oportunidade para suas considerações finais. Nós vamos encerrar na próxima semana, na quarta-feira. Nós vamos tomar a nossa pauta aqui, já falando a respeito de galardão, não é? Porque a próxima questão é exatamente a respeito de galardão. É um assunto muito bom também, né? Com certeza. Pastor Ex, um prazer. Olha a irmã Michele aí, entrou agora, irmã Michele Queiroz, de Santarém, nossa irmã e amiga, que gosta também de café sem açúcar. Coordenadora do Departamento de Educação lá da Assembleia de Deus em Santarém. Muitos amigos entraram aí que eu estava olhando, mas não deu para citar na hora, né? Mas agora que a gente terminou as respostas, estou vendo aí alguns. Deus abençoe. Pastor Hércules, é um prazer podermos participar. A senhora irmã Michele, Deus abençoe. É um prazer participar da nossa live de número 195. Pastor Hércules, quando nós chegarmos à live 200, vamos ter uma festa, né? Rapaz, vamos fazer um churrasco. Alguém desse povo tudo aqui tá aí vai ajudar a pagar a conta. A gente vai fazer uma reunião. Uma live presencial, né? Olha aí. Convidar vai dar certo. Todos aí. Ou se não, fazer alguma coisa diferente. Dá para fazer uma Mais uma honra, pastor, participar. Deus abençoe. Privilégio estar aqui mais uma vez, participando. Mais uma vez peço perdão pelo meu atraso, né? Eu estou sempre atento para entrar no mesmo horário junto com o irmão, mas hoje eu tive um problema e aí me dificultou aí, tá certo? Olha, rapaz, na Brasa, que isso aí? Eu tô com fome aqui, o camarada entrou aí na Brasa Hambúrguer. Você já pensou, rapaz, esse negócio olha, desse? Olha aí, ó. Hambúrguer House. Olha aí. Conta na Brasa. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Manda uns hambúrguer para nós aí, irmão. É isso Depois aí. da live dá fome, não dá, pastor Arcos? Com certeza. Irmão Domingos, Deus abençoe. Irmão Domingos é maranhense. Está com a gente aqui, o Rivelino de São Paulo, São José dos Campos. Deus abençoe, pastor Rivelino. Uma bênção. Amém. Pronto. Os amigos estão aí. Um abraço, gente. Quarta-feira nós retornamos. Nossa vice-diretora, né? E todos os irmãos. Estava com saudade da nossa live, pastor Arcos. A gente viaja assim. A gente fica acostumado. Alguns irmãos mandaram mensagem, pastor, não vai ter live hoje? Eu falei, rapaz, não vai ter. Foi anunciado, né? Mas não vai ter. O pessoal na próxima quarta. O pessoal está me na quinta. Cobrando também. O pessoal está me cobrando a live lá do Apocalipse também. Pronto. Mas eu cheguei muito rouco, né? Uhum. E além disso, eu não consegui preparar ainda do jeito que eu gosto, né? Porque essa live que eu estou fazendo de Apocalipse é praticamente, eu escrevo um capítulo, né? No formato de um livro toda semana. Então,
Se fosse para fazer só um esboço assim, tópico sobre tópico, daria para fazer. Tava Mas fácil. do jeito que eu estou fazendo, aí eu vou preferir retomar só na terça-feira que vem, se Deus quiser. Né? Maravilha. Então tem bênção aí para a próxima semana já programada. Meus irmãos, um abraço. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. Saudação aí para sua casa, meu pastor. Um abraço a todos. Amém. A paz do Senhor.